Pessoal, nós estamos classificando as constituições e no vídeo anterior encerramos a classificação quanto à origem. Esse vídeo, portanto, vai classificar as constituições, olha lá, quanto à elaboração. Constituições históricas ou constituições dogmáticas. Só que, antes disso, eu ainda preciso fazer com você um último comentário sobre a classificação das constituições quanto à origem. Me acompanha aqui até o quadro, olha lá. Nas constituições quanto à origem, também não é frequente em prova não, mas eu vou comentar com você por descargo de consciência, tá certo? Essas constituições aí, ó, promulgadas, as populares, né, as democráticas, aquelas constituições que contam com a participação do povo na sua elaboração, essas constituições promulgadas geralmente são chamadas de Constituição. Como é, Fernando? E não é tudo Constituição, não? Pois é isso que eu estou querendo conversar com você. Em geral, a turma chama de Constituição as constituições que são promulgadas. Porque as constituições que são impostas, as constituições autoritárias, fruto de ato unilateral de força, há quem não chame de Constituição, há quem chame de Carta Constitucional. É a diferença entre Constituição e Carta Constitucional. Carta para constituições outorgadas, constituições para textos promulgados. Fernando, que frescura é essa? Eu também acho, concordo com você. Frescura pura e simples, pura e simples. Mas por medo dessa frescura lhe alcançar na prova, lhe pegar de calça curta, tá aqui a informação, tá certo? Mas no dia a dia, em geral, as pessoas trocam 6 por meia dúzia e não faz diferença. É muito provável que você já tenha ouvido falar da nossa Carta Política, da nossa Carta Constitucional de 1988. E veja, 88 é uma Constituição promulgada, ninguém morre por chamar a Constituição de 88 de Carta Constitucional, tá certo? Ou de Carta Magna, Carta Política e etc. Tudo bem? Ou de chamar a Constituição de 67, de 37, de 1824 de Constituição e não de Carta Constitucional. Ninguém vai para o inferno se trocar aí esses 6 por meia dúzia, tá certo? Mas por preciosismo e descargo de consciência, eu precisava fazer esse comentário com você. Vamos lá então? Vamos classificar as constituições quanto à sua elaboração? De olho no quadro, vamos ver. Tá aqui, ó. Constituições quanto à elaboração podem ser constituições históricas ou ainda podem ser constituições dogmáticas. Bom, a primeira consideração que eu quero fazer com você é que os dois termos são bem infelizes, né? Constituição histórica e Constituição dogmática. Porque quando eu digo assim, determinada Constituição é histórica, o que é que nos parece? Nos parece que o contrário disso são constituições não históricas. O que é impossível, né? Toda Constituição ela é localizada num determinado momento histórico. Então não tem isso de Constituição não histórica. O termo aí é impreciso, tá certo? Todas as constituições são produção do intelecto humano. É um fato histórico a produção de toda e qualquer Constituição. Então, é um termo infeliz. Assim como é um termo igualmente infeliz o termo dogmático para se referir a uma Constituição. Porque repara, o dogma é aquilo que você aceita como uma verdade absoluta. O dogma, ele não admite questionamentos. O dogma, ele não admite crítica. O dogma não admite reflexão. Dogma é assunto das religiões. Não é assunto da ciência, não é assunto do direito. E aí a gente chamar uma determinada Constituição de dogmática
Bom, a meu ver é ruim, é impreciso, não é tecnicamente correto, mas é o termo, é o vocábulo que foi consagrado amplamente pela doutrina, tá certo? Vamos definir então o que é uma Constituição histórica. Vamos lá para o quadro, vamos ver. Constituições históricas são também chamadas de constituições, olha lá, constituições costumeiras. Ou num termo mais bonitinho, olha lá, constituições consuetudinárias. Constituições costumeiras, constituições consuetudinárias. Quando a turma fala de constituição histórica, constituição costumeira, constituição consuetudinária, cita logo como exemplo a Constituição do Reino Unido. É ou não é? Pode prestar atenção. Cita logo como exemplo a Constituição do Reino Unido. Tá errado, Fernando? Não, tá não. Tá certo. Tá certo. É uma Constituição, sim, histórica, costumeira, consuetudinária. Vamos entender o que é isso? Essas Constituições, a nota característica dela é que eu não consigo determinar com precisão o momento em que ela é elaborada. Quando você me pergunta assim, Fernando, quando é que o Brasil começou a elaborar essa sua Constituição? Aí eu te digo, olha, foi em fevereiro de 1987. Quando é que acabou? Acabou em outubro de 1988. Se você me fizer a mesma pergunta com relação ao Reino Unido, eu não vou ter como te responder. Porque eu vou te dizer assim, olha, foi lá no século XIII que os ingleses começaram a elaborar a sua Constituição. Os historiadores divergem sobre a precisão disso, mas é na segunda década do século XIII, ali por volta de 1212, 1215, é por ali que os ingleses começam a produzir a sua Constituição. Fernando, e quando é que eles concluíram a produção da sua Constituição? Eu te respondo, ainda não concluíram. Povo lerdo, ainda não concluíram a produção da sua Constituição, tá certo? A Constituição histórica, a Constituição costumeira, consuetudinária, é uma Constituição, repara bem, em permanente elaboração. Por que ela está em permanente elaboração? Porque ocorre assim, a Constituição não é um instrumento de organização do poder político? Então, à medida que a sociedade inglesa ela vai refletindo sobre uma determinada ideia de organização do poder político, à medida que a reflexão sobre essa ideia vai se consolidando na prática social e política, à medida que essa prática vai amadurecendo instituições democráticas, aí essa sociedade vai colocando aquela ideia constitucional nas suas leis. Então é o costume, é a prática social, é o tempo que vai consolidando as normas de direito constitucional no Reino Unido. É assim uma Constituição em permanente processo de elaboração. Uma Constituição histórica, costumeira, consuetudinária. Olha, essa Constituição histórica, ela vai, portanto, espalhando ao longo do ordenamento jurídico as normas de conteúdo constitucional. Presta atenção nessa afirmação, porque ela é muito importante. Eu estou dizendo para você que se a sociedade inglesa, ela primeiro reflete sobre uma ideia de organização do poder político, depois vai praticando essa ideia, vai amadurecendo essa ideia na prática social, no dia a dia dessa sociedade, para que esse costume molde instituições democráticas. Então é mais lento o processo de produção dessa Constituição, mas ele é também muito mais firme, né? Ele está melhor consolidado, porque é mais fácil mudar uma lei do que mudar um costume, né? Do que mudar uma prática social, do que mudar a visão que a sociedade tem sobre um determinado instituto. Pois muito bem, à medida que a sociedade do Reino Unido vai amadurecendo essa sua reflexão constitucional, ela vai espalhando ao longo do ordenamento
e vem fazendo isso desde o século XIII, vai espalhando no ordenamento jurídico esse conteúdo constitucional. Então não existe um documento jurídico que a gente possa chamar de Constituição, porque a Constituição do Reino Unido está espalhada aí ao longo de várias leis. Tá valendo então? Qual é o outro lado da moeda? Olha no quadro. O outro lado da moeda é a Constituição dogmática. E eu já posso te adiantar que dogmática é a Constituição brasileira, por exemplo, tá? Não só a Constituição de 1988, não só ela, mas todas as nossas constituições foram constituições que se classificam como dogmáticas quanto ao seu processo de elaboração. Constituições dogmáticas, a de 1824, a de 1891, 1934, 1937, a de 1946, a de 67 e a de 88. Todas dogmáticas. O que é que caracteriza uma Constituição dogmática? Eu consigo precisar, com exatidão, eu consigo determinar quando é que se inicia o processo legislativo da nova Constituição e quando é que ele chega ao fim. Olha, dessa forma eu posso dizer assim, a Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a atual Constituição brasileira, ela começa a se reunir em fevereiro de 1987, certo? 17 de fevereiro de 87, e ela conclui os seus trabalhos no dia 5 de outubro de 88. Está aqui. Eu tenho dois marcos que determinam quando essa Constituição foi produzida. Uma Constituição dogmática, ela é produzida por um órgão especial durante um período determinado. É o caso de todas as nossas Constituições, sejam elas promulgadas ou outorgadas. Repara bem, se eu tenho um órgão específico que produz a Constituição, esse órgão tem data de instalação e tem data de dissolução. Por isso eu consigo determinar com precisão o período em que a Constituição ela é elaborada. Pois isso é uma Constituição dogmática. Aquela Constituição em que num dado momento, a sociedade para pensar, bom, o que é que nós vamos colocar dentro da Constituição? Veja, por isso também essa é chamada de dogmática. Porque, bom, de maneira equivocada, o termo não concordo com o termo, mas é como se essa Assembleia Nacional Constituinte, ou como se o imperador, como se os militares, como se o Vargas expressassem naquela Constituição todos os dogmas daquele momento histórico. Todos os valores, os princípios, todo o acúmulo de experiência jurídica que nós temos na sociedade brasileira naquele instante. Ela seria, então, o reflexo dos dogmas daquela sociedade. Bom, para fechar, então, a característica fundamental de uma Constituição que a gente define como sendo dogmática é precisão. A precisão do momento da sua elaboração. Tem data para começar a ser elaborada, tem data para sua promulgação. Olha aqui a profunda diferença que ela guarda quanto às constituições que são históricas. Como a Constituição histórica é aquela que vai espalhando ao longo do ordenamento jurídico as suas normas de conteúdo constitucional, porque antes de produzir essa norma precisa amadurecer socialmente aquela ideia de organização do poder político, a Constituição dogmática, não. Produzida por um órgão específico que tem data de instalação e data de dissolução, o resultado final só pode ser um texto único, formal, solene, escrito, que expressa a Constituição. De olho no quadro. É por isso que as constituições que se classificam quanto à elaboração como constituições históricas ou constituições dogmáticas, quanto à forma, vão assumir expressões específicas, tá certo? Tem uma forma específica, uma forma específica de expressar a Constituição histórica. Tem também uma forma
específica de expressão das constituições dogmáticas. E é isso o que nós vamos ver no nosso próximo vídeo.